Então, boa noite a todos. Hoje é dia 12 de abril de 2022. Estou muito feliz de recebê-los aqui na Auge, receber a Lara Selling, a Patrícia Foco, que vai ser também a anfitriã aqui. E eu gostaria de pedir autorização a todos que estão aqui para nós gravarmos a apresentação, para depois disponibilizar no site da Auge, no YouTube, para que a gente possa disseminar essa ideia para mais e mais e mais pessoas. Então, sem mais delongas, já passo para a Patrícia, para ela, então, fazer as vezes aí de anfitriã, Patrícia. Bom, boa noite novamente a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Aninha, pela Auge, obrigada, Auge, por abrir essas portas para a gente, estar juntos aqui nesse propósito de difundir, né, métodos consensuais, essa advocacia tão, não nem sei se é tão vanguardista, porque ela é o que está acontecendo já, né? Mas, querendo ou não, sim, tem um olhar de vanguarda, sim, principalmente por aqueles que trabalham com isso, que hoje em dia têm se especializado só nesse olhar consensual, né? E não só por opção, mas por uma escolha mesmo de negócio, tomando a decisão de seguir por esse caminho. E hoje eu tenho uma alegria assim muito grande em receber a Lara, além de uma profissional assim sensacional. Eu tive a alegria de trabalhar com a Lara, na verdade a Lara prestando consultoria para a gente, treinando a gente durante anos no meu primeiro escritório. Então eu posso dizer que muito mesmo do que eu sou hoje, do profissional que eu sou hoje, eu devo aos ensinamentos da Lara, sim. E é muito bacana, porque era um momento em que gestão foi logo, acho que pelo menos, não vamos dizer anos, né, porque a gente é bem novinha, mas era um período em que gestão estratégica, gestão de escritório de advocacia, eram pouquíssimas pessoas que falavam, nem os grandes escritórios estavam começando a ter CEO. A Lara lembra disso. Começou, acho que depois de algum tempo, começou o curso na GV de gestão de escritório de advocacia, que foi o primeiro que a gente teve. Então, tem muito tempo isso. Não bastasse todo esse aprendizado, desde... a gente ficou anos trabalhando, então, assim, não uma consultoria pontual. Então, eu lembro, assim, do último trabalho, projeto que a gente fez, era um projeto de business development, né? A gente fazia todo um desenvolvimento de mercado, mas não com um olhar de prospecção só, mas um olhar de desenvolvimento da equipe técnica, com um olhar estratégico, um olhando para dentro, o outro olhando para fora, o outro olhando para o treinamento, era muito bacana, multidisciplinar. Eu acho que eu posso dizer que lá eu, com a Laura, comecei a ouvir palavras que hoje são o meu dia a dia, como multidisciplinar, um olhar sistêmico, né? Todo esse olhar, essa criatividade, soft skills. Toda vez que eu encontro com a Lara, gente, se for no aeroporto, então eu saio de lá com mais uns 10 apps, porque essa mulher é de uma tecnologia com 1000 ideias. E para fechar, antes eu preciso ler o currículo da Lara, claro, rapidamente para contar para vocês, mas antes disso eu queria dizer que eu também, a Lara tem uma grande responsabilidade do ponto de vista muito positivo. Eu me lembro até hoje, quando eu conversava com a Lara pelo MSN, para aqueles da geração Z, isso é um aplicativo, tipo um WhatsApp, tá? E ela falava, vai, Paty, faz esse curso. Era o curso de negociação em Harvard. Então, ela é além de amiga de uma profissional que eu admiro muito, uma grande mentora, sempre foi. Então, vocês não conseguem, não dá para imaginar a alegria que eu estou recebendo você aqui. Te agradeço por vir. E depois dessa longa introdução, eu tenho que dizer rapidamente o sumário que eu fiz do currículo dela, que Lara é advogada, é consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 24 anos. Lara não podia ter esse pedaço, esses 24 anos. Ela é sócia fundadora da Selling Bertozzi Consultoria e do Instituto Internacional de Gestão Legal. Foi presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB. Autora de 17 obras sobre gestão do escritório de advocacia.
Lara, muito obrigada, seja muito bem-vinda. The floor is yours. Gente, como é que começa depois disso tudo, Patrícia? Nossa, é que passa um filme, né? A gente está há muito tempo nessa estrada juntas, né? Acompanhando uma outra, e eu fico muito feliz e realmente, assim, agradeço o convite de estar aqui. Quando a Paty me chamou, eu falei, nossa, falar de consultivo, de advocacia consultiva, que é algo que a gente não aprende a fazer na faculdade, e poder trazer novas possibilidades para quem não quer depender de judiciário e quer dar uma escapada desse universo, é uma oportunidade muito legal, porque a gente, em consultoria, eu fico brigando com os meus clientes, mas vocês ficam esperando o cliente ligar naquela consultoria passiva, né? Onde a gente espera o cliente ter o problema, fazer a pergunta, dizer se a gente pode fazer o plano A ou o plano B, e aí assim a gente começa a trabalhar. Mas o consultivo na advocacia, ele é um ambiente muito rico de possibilidades, porque a gente tem que pensar em mercado, tem que pensar nas nossas competências, em uma série de fatores, e que, como eu disse, a faculdade não nos treina, e aí a gente vai carregando esse não treinamento para o resto da nossa carreira, para enxergar o trabalho como projeto. E quando a gente não enxerga o trabalho como projeto, fica muito difícil você fazer uma modelagem de algo que possa ser útil, não só para um cliente, aquele que te fez a pergunta, mas para vários que tenham possivelmente o mesmo tipo de problema. Então, obrigada mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa bater um papo, né? Longe de mim querer, né? Temos aí Donald, Henrique, que tem uma experiência muito grande, e eu quero poder aprender também, então acho que vai ser legal no final a gente bater um papo, até para vocês me passarem a visão de vocês a respeito dessas questões que eu quero colocar aqui. Mas, enfim, a coisa toda começa quando a gente identifica uma necessidade de mercado, né? Então, como é que eu identifico um projeto, entre aspas, produto de consultoria jurídica? Começa onde isso, né? Eu penso que tem uma tríade de questões que a gente precisa sempre deixar alinhadas. Primeiro, o mercado tem que precisar daquilo que a gente tem para oferecer. E aí, quanto mais a gente olhar para fora, quanto mais a gente conversar com clientes, quanto mais a gente tiver essa curiosidade de entender com um pouco mais de profundidade as diferenças entre os mercados, né? O mundo farmacêutico opera de uma forma completamente diferente do agronegócio. E assim são todos os mercados. E cada um deles tem necessidades jurídicas, né? Necessidades de apoio, necessidades de alguém com conhecimento como o nosso aqui, para poder resolver problemas. Então, a gente tem que estar com isso em mente, o olhar, né? Uma outra questão importante, e que aí, obviamente, que isso faz parte da nossa estrutura profissional, são as nossas competências. E aqui eu vou aumentar um pouquinho, vocês devem estar vendo nas janelinhas pequenininhas ou colocaram na janelona, porque tem algumas informações que talvez sejam úteis aí para alguma anotação, enfim. Isso aqui não é um PowerPoint, não consigo mandar depois, então fica essa dica, né? Então, quando Lara, a gente fala... Oi? Lara, te cortei, mas só para dizer que a gente consegue ler nos círculos maiores, por exemplo, atitude. Mas quando eu Pronto, faço assim, aumenta, né? Que eu ia ficar brincando aqui, eu vou me escondendo e vou voltando. Então, as questões das competências é uma busca constante, né? Não só as técnicas, aí tem alguns exemplos, talvez alguns que sirvam, outros que não, mas não importa, é a quantidade de conhecimento técnico que a gente tem que ter de algo que tem que sair de conhecimento para habilidade, né? Eu tenho que tirar do papel tudo aquilo que a gente vai buscar em cursos, em livros e tudo mais. E as competências comportamentais, no caso de quem trabalha com mediação, arbitragem, negociação, o comportamental ele é fundamental para fazer as leituras de ambiente,
ter essa capacidade de se conectar ao cliente. Isso não aprende em livro nenhum, né? A gente vai ganhando isso nos erros, acertos, observações, auto-melhorias, né? A gente se conhecer para poder, enfim, identificar pontos aí que possam ser melhorados, enfim. Então, essas competências, quanto melhores elas forem, mais raros nós somos. Então, é muito importante a gente estar sempre de olho no mercado, mas estar de olho no que eu posso agregar de valor a mim mesmo para poder cumprir a terceira perninha aí dessa tríade, né? Que é o propósito, que é a chave mestra de tudo, né? Tem uma frase de Nietzsche que eu adoro, que eu li há muitos anos no livro do Viktor Frankl, que ele fala o seguinte: quem tem por que viver suporta qualquer como. E para mim isso é propósito, né? Então o propósito não é só algo etéreo que a gente, né, que preenche o meu espírito. Não, é uma certeza que a gente tem que ter para fazer algo que a gente julga que vai ser importante para alguém. E, obviamente, quando a gente fala de advocacia, uma profissão que é liberal por natureza, a gente tem que suportar os altos e baixos, porque a gente não sabe quando vai ter cliente, quando vai ter projeto, ou se a gente está naquele compasso de espera, né? Num consultivo passivo, eu não sei quando o cliente vai ter o problema, quando ele vai me ligar, se ele vai me ligar, se alguém não vai atravessar o caminho e ele vai ver outras opções, né, de serviços aí. Então, essa tríade, ela é fundamental para a gente começar a entender onde eu estou deixando dinheiro na mesa, vamos chamar assim. Oportunidades que eu não estou conseguindo alcançar, porque eu fico nesse compasso de espera, que foi como me ensinaram, né? Enfim, claro que eu não vou ensinar aqui a missa para os padres, né? Mas quando a gente pensa, e eu estava fazendo a pesquisa aqui, foi muito mais para mim do que para vocês, tá, gente? Antes de, enfim, de moldar essa nossa fala aqui, eu falei, não, mas espera aí, eu não entendo muito de negociação, ouço falar, enfim, mas de uma forma muito superficial. Aí eu comecei a pensar, porque eu vou falar para vocês daqui a pouco a respeito de modelos de negócio, e fez muito sentido para mim, quando você olha para as dores do mercado e entende que conflitos, eles têm conflito PP a GG, né? Então tem toda uma escadaria aí de possibilidades, né? Eu peguei na internet essa imagem que eu achei bonitinha, mas é isso, é uma escalada que vai depender muito de caso a caso, mas obviamente que existe como a gente entender cada problema ou cada grupo de problemas com base nessa escalada de conflito que faz se tornar necessário uma intervenção, né? Que não judicial, porque a gente sabe como é que funciona, mas uma intervenção em vários níveis. E aí, pesquisando ainda um pouco mais, a gente chega nos 4 tipos básicos, né, de serviço jurídico ligado à resolução de conflitos, que também é uma escalada, né? Então, você começa com negociação, que é uma coisa mais light, aí a mediação tem um caráter mais de restabelecer comunicação, a conciliação, que já vem um pouco mais de ênfase aí em algo, e a arbitragem, que alguém manda alguma coisa ser feita, né? Então, formas diferentes de solucionar conflitos dependendo do grau do problema. Quando eu cruzo essa informação com essa outra que eu vou passar para vocês agora, que é dos modelos de negócio na advocacia, que nós temos 4 também, curiosamente, talvez, se a gente quiser, enfim, pode ter umas variações aí de conexão, mas para mim faz muito sentido quando eu olho para os 4 tipos de serviço jurídico ou de modelo de serviço jurídico, e aí a gente tem uma advocacia, a gente aprende que a advocacia é uma coisa só, mas quando a gente olha com lupa,
ela não é uma coisa só, são serviços muito diferentes que a gente precisa entender para poder chegar à conclusão que eu tenho um produto de consultoria ativa a ser construído. Então, a gente tem uma advocacia padronizada, cujas palavras-chave do modelo de negócio é liderança de custos e gestão, né? Então, eu estou falando de algo padronizável, algo que possa ser repetido, algo que tenha um caráter, uma complexidade menor de execução. Aí eu tenho uma outra, um degrauzinho a mais aí, que é a customizada, que as palavras-chave são relacionamento e confiança entre o profissional e o cliente. Então, esse desenvolvimento é a coisa do cliente querer ouvir a minha voz, e não a voz de outro profissional. Ele confia em mim por razões objetivas e não objetivas, né? Questões de empatia, enfim, de bater o santo, de respeitar, enfim, tem várias questões aí no meio do caminho. Aí a gente tem um outro degrau que é a especializada, que aqui a gente está falando de um modelo de negócios cuja qualidade técnica e a reputação é o que faz esse modelo ir adiante. E você tem ainda um modelo que é a advocacia científica, que aí a gente está falando de estado da arte, de singularidade, de juristas, de teóricos, de pessoas que têm uma capacidade de... na minha trajetória, eu tive uns 4 clientes científicos, né? Daqueles que a gente entra mudo, sai calado da reunião, só ouve e aprende. Mas uma característica que eles me trouxeram, assim, que eu falei, isso, é a capacidade de conhecer ciências diferentes e fazer os links. Conhecer não só a ciência jurídica, mas conhecer tecnologia, conhecer um pouco de medicina, conhecer um pouco de sociologia, de antropologia, e começar a fazer os links para solucionar os casos que estavam ali na mesa. Eu vou aprofundar cada um deles, porque eu acho que é interessante a gente enxergar e tentar fazer o paralelo de onde cada uma desses modelos, onde cada um desses modelos poderia se conectar com os trabalhos de mediação, arbitragem, conciliação, enfim, negociação, que estão debaixo desse guarda-chuva da resolução de conflitos. Então, vamos um pouco mais a fundo na advocacia padronizada. O que ela tem, então, de características, tá? Cliente da advocacia padronizada, ele quer soluções para problemas comuns, coisa que não custa muito para ele, coisa que não tem uma complexidade muito alta, geralmente ele tem um volume maior de ocorrências, e a produção aqui ela é de modelos, de processos pré-estabelecidos, coisas que que vai ter uma facilidade de repetição. A equipe de uma advocacia padronizada, vamos colocar aqui para a gente entender, talvez no contencioso, as advocacias de volume são advocacias padronizadas. Eu tenho uma equipe grande, jovem, pouco intelectual, ou ainda um pouco não desenvolvida intelectualmente, ainda não deu tempo, são jovens ali, baixa autonomia e muito operacional, muito mão na massa. Aqui, os honorários sob o ponto de vista unitário do processo, do caso, são baixos, o custo é muito alto, eu preciso de muita gente, de muita estrutura, e o ganho está no volume. Quando eu comecei a pensar no paralelo das questões de mediação, de resolução de conflitos, eu me lembrei da AB2L, e na AB2L tem um dos universos de sistemas. Não sei se vocês conhecem a AB2L, a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Nós temos os softwares, os aplicativos, as soluções tecnológicas de acordos, que são acordos feitos por robô, enfim, ou mecanismos de processos muito amarradinhos ali, repetitivos, com um fluxo muito amarrado e que é barato. Isso seria uma advocacia consultiva padronizada. Não estão utilizando o judiciário,
o assunto é resolução de conflitos, o tema, a solução do problema, e o cliente ele não está muito se importando se tem um robô do outro lado, se tem uma pessoa, ele quer resolver o pequeno problema dele, que não tem lá grande complexidade, mas é isso. Isso seria um serviço padronizado. Quando a gente vai subindo os degraus, e aí a gente encontra a advocacia padronizada, ela tem uma característica que é a seguinte: o cliente vem buscar ajuda de um profissional que ele confia na escolha de várias opções aí para ele resolver o problema que ele tem. Ele já ouviu falar do problema, não é um problema novo para ele, é algo que ele já conhece, ele já passou, é uma cobrança, um contrato, enfim, uma questão trabalhista, enfim. E ele quer ajuda. E aí, a gente faz o quê? A gente entra num acordo ou a gente faz o quê? Quais são as minhas opções? A produção aqui, a produção jurídica desse escritório, é de conselhos amigáveis. Então, eu preciso entender quem é o meu cliente, eu preciso entender qual é o problema, e a partir desse conhecimento, eu vou trazendo para ele algumas opções, e que geralmente está muito ligado à ansiedade dele. Ele quer resolver o problema, é mais um problema na mesa, ele precisa se livrar daquilo, né? Aqui, a equipe, as pessoas que trabalham são preparados, são operacionais, sim, tem que botar a mão na massa, tem que ouvir o cliente, tem que, enfim, estar por perto, uma autonomia relativa ali e uma belíssima competência de relacionamento, né? Ganho de confiança. Aqui, os ganhos, né, os honorários, são médios, são melhores que o anterior, e o ganho no longo prazo está em conquistar a fidelidade do cliente. É aquele cliente que está com você há anos, porque ele quer ouvir tua voz, é teu timbre de voz. Se você colocar um assistente para falar com ele, um advogado que trabalha com você, ele não quer, ele rejeita, ele quer ouvir a voz daquele profissional que ele respeita, tá? Muito bem, essa é a customizada, tá? Um terceiro degrau de modelo é a advocacia especializada. Ela muda um pouco de característica por uma razão simples. O cliente ele vem buscar a cura de um problema mais complexo que ele, cliente, nunca viveu. Então, para ele, o grau de importância daquilo é muito grande. Ele precisa de alguém que ele reconheça a reputação. Não é muitas vezes o advogado que está ali no dia a dia dele. Eu gosto de dar um exemplo assim para ficar claro. Eu vou dar um exemplo de contencioso aqui. Depois, se vocês quiserem, me tragam mais elementos das questões de resoluções de acordo. Mas é aquela história do advogado que atua como advocacia customizada, generalista, empresarial para um determinado empresário, e está tocando a vida ali, está no customizado. E, de repente, no final de semana, o filho desse empresário sai com a namorada, toma lá 2, 3 doses de uísque, volta para casa, atropela um senhorzinho que vai a óbito, faz bafômetro, vai preso e o caos está armado. Então, aquele pai nunca passou por aquela situação, é algo novo para ele, é algo desconhecido para ele, e ele vai perguntar quem é o melhor criminalista da cidade. Quem que entende desse tipo de assunto? Ele não vai levar para o advogado que está com ele todo dia, porque o caso é grave, envolve questões maiores. Então, a especializada, ela tem essa característica. E a gente precisa entender bem, até para a gente precificar bem. A produção aqui, como eu estou falando de profissionais de uma reputação mais alta e de uma qualidade técnica maior, um preparo maior, a produção é de diagnóstico e julgamento preciso do caso. Por quê? Porque a pessoa só faz aquilo. Ela não se divide com outras atividades. O tributarista faz só o tributário. Então, claro, quando chega um caso para ele, ele come tributário no café da manhã, ele só convive com a turma de tributário, ele só lê livro tributário, ele só recebe e-mail tributário. Ele está imerso dentro daquele universo. Então, para ele, fazer o julgamento rápido e preciso é muito mais fácil, mas não é porque é mais fácil, é porque ele deu foco. E a carreira dele está girando em torno disso. Então, é natural que
com o passar dos anos, ele se torne realmente muito bom no que ele faz. Ao passo que quando a gente se divide, ora eu faço família, ora eu faço trabalhista, ora eu faço contratos, ora eu faço, enfim, problemas diferentes, fica muito difícil do meu cérebro manter-se afiado nesse machado que tem que cortar com uma machadada só, sem muito esforço aparente, né? O esforço ele é ao longo do tempo. E aqui a gente tem, claro, honorários mais altos, o escritório geralmente é uma boutique, é um custo mais baixo, e o ganho está na conquista de reputação. Então, a gente querer colocar que a nossa advocacia especializada é especializada porque eu fiz uma pós, uma especialização, é um tremendo engano. A minha especialização, o meu mestrado, meu doutorado, o que quer que seja, foram elementos que eu fui colocando na minha bagagem, mas a especializada, aos olhos do cliente, vem pela reputação. Por isso que especialistas precisam escrever, produzir intelectualmente, falar, são professores, são pessoas que têm um traquejo maior com imprensa, porque ele é fonte, enfim. Então, a reputação ela é construída unindo várias partes desse trabalho de produção intelectual, que, na verdade, gera, com o passar do tempo, uma reputação alta naquele assunto que a pessoa domina, né? E, para fechar os 4 modelos, a científica ela vem com uma outra característica aqui, voltada para o cliente. Esse cliente ele quer a solução de um problema altamente complexo que ninguém viveu. Não tem jurisprudência, não tem onde pesquisar. Por isso que a importância dele conhecer outras ciências, porque ele vai usar muito de direito comparado, ele vai usar muito de associação com outras ciências para poder realizar o trabalho dele adequadamente, trazendo um convencimento, né? E aí, lógico, a gente são casos e casos, né? Mas eu só quis trazer isso para vocês para a gente entender que a advocacia não é uma coisa só, nem a contenciosa, nem a consultiva. E quanto mais eu compreender isso, mais eu vou entendendo o que eu entrego. Esse entendimento ele é absolutamente necessário para que eu consiga criar projetos de consultoria ativa. Será que eu consigo colocar dentro de um pedaço de papel um projeto com fases, com etapas, que mostre para o cliente, olha, eu vou entrar aí na tua empresa, na tua vida, onde quer que seja, e vou fazer a etapa A, a B, a C e a D, vou te fazer essas entregas e o ganho que você vai ter é esse. Esse é o nosso dever de casa. Pensar com base nos conhecimentos que a gente tem, com o conhecimento do mercado que a gente tem, as possibilidades, as visões que a gente tem, se cabe a construção de um projeto de consultoria que não envolva o judiciário, obviamente, mas que seja ativo. Eu tenho um projeto que eu dei o nome de X e ele tem o objetivo de resolver tal situação. Para isso, a gente vai passar por várias fases, vai demorar tanto tempo, eu vou precisar de tantas pessoas comigo, e a gente vai ter tantas reuniões, tantas entregas, tantos isso, tantos aquilo, para eu poder colocar na mão desse cliente valor. E aí, esse valor, ele pode estar numa advocacia padronizada? Pergunto. Customizada? Vai depender do que o cliente, da minha sensibilidade em relação aos problemas do meu mercado. Tudo bem até aqui? Está fazendo sentido para vocês? Tudo certo? Lara, eu achei muito Diz, interessante o que você trouxe, porque eu, a partir do meu olhar como mediadora, identifiquei o mediador padronizado, o mediador customizado, o mediador especializado e o mediador científico. E a outra coisa que você falou que eu acho que encaixa perfeitamente é que os conflitos vão do PP até o extra G. E eu acho que são 2 categorias que se cruzam. E eu adorei isso que você trouxe para mim.
vários insights aqui. Obrigada. Show, muito bom. É isso, a gente tem que sair daqui assim meio agoniado para falar, eu preciso pôr no papel quais são os produtos de consultoria que eu tenho dentro dessa esteira, porque eu posso ter produtos PP, eu não preciso ter uma coisa só, mas eu tenho que entender qual é a característica de cada um deles e entregar a dose de tempo, de energia, etc., compatível, inclusive com a precificação que eu estou colocando. Senão a gente coloca tudo num balaio só e o cliente sabe disso. E o cliente é o mais inteligente da mesa. Ele reconhece quando alguém é muito bom e ele vai querer o melhor serviço que ele puder, pelo menor preço que ele puder pagar, tirando tudo e mais um pouco do que a gente tiver para oferecer. Se a gente não tem a percepção do que a gente está entregando, a gente pode ficar enxugando gelo muitas vezes. Eu já tive vários exemplos de profissionais assim que eu falava, mas você não está enxergando que você tem coisas diferentes aqui e que o teu cliente precisa entender que são diferentes, demandam esforços diferentes. Então, é importante a gente ter essa clareza, né? Muito bem, partindo para o consultivo propriamente dito, então, como eu falei no começo, a gente tem dois tipos, né? Um passivo, que a gente foi ensinado a esperar, senta e espera o telefone tocar, o WhatsApp gritar, o e-mail, né, chegar. Ele é instável, porque eu não tenho controle, né, de quando vem. Então, a gente fica naquele compasso de espera e é agoniante, porque a gente precisa dar vazão a muita coisa. E o ativo é o contrário. Aqui eu vou criar uma solução. Eu vou oferecer uma solução. Eu vou dizer, olha, eu faço isso, né? Isso eu não estou falando aqui de marketing, não estou falando de venda, não estou falando nada disso. Eu estou falando para a gente ter o que mostrar para um cliente que, olha, eu tenho essas opções aqui para você. Isso é isso, funciona assim, aquilo é aquilo. Porque senão vira só pergunta e resposta. Claro que a resposta pode vir na forma de vários documentos jurídicos bacanas, importantes, etc., mas é pergunta e resposta, né? O passivo. O que eu estou provocando vocês aqui é a gente pensar um pouco fora da caixa em relação ao que eu posso criar de ativo. Não precisa ser muito, mas eu tenho que ter pelo menos uma coisa. Um projeto que eu possa falar assim, tá, isso aqui é o que eu tenho a oferecer para o mercado. E aí, lógico, com um projeto desse na mão, eu consigo me apresentar melhor para um cliente. E aí, obviamente, eu fico um pouco, em comparação ao que eu fazia antes, um pouco mais agressivo em termos de fechamento de contratos, porque eu consigo demonstrar para ele. É assim. Paty, você quer falar? É que você vai trazendo, eu já estava imaginando aqui, sabe aquele restaurante que você está parado e começa a passar, tem uma oferta assim de pratinhos e você, não, esse eu não quero, não, esse daqui eu quero, esse daqui é bolinha vermelha, é mais caro. Não tem isso no restaurante japonês? Tem. E aí eu fiquei pensando aqui um pouco assim, por exemplo, se talvez para trazer para a advocacia negocial, assim, do nosso dia a dia, que é muito a minha área. Então, eu posso ter, vamos lá, a gente tem aqui muitos especialistas, não do seu conceito de especialidade ali, de especializado, mas a gente tem pessoas trabalhando, geralmente, não em grandes escritórios, mas nos seus respectivos escritórios, cada um tem uma especialização, tal, e a gente trabalha muito em parcerias, em redes. Então, nada impede, por exemplo, de eu tenho aqui no meu escritório, eu trabalho aqui, eu entrego determinados contratos para determinados clientes. Mas, com a parceria com tal pessoa, de repente, eu formato um entregável, nem sei, um entregável desse jeito. Com fulano, eu vou fazer um outro entregável. Né? E assim eu vou fazendo, e claro, vai ter que ter uma customização de preço, dedicação, tempo e de quem vai gerir fazer a maestria dessas redes, né? Mas isso para a gente é muito bacana, porque você não precisa ter quem vem de escritório maior ou que hoje está sozinho, você não precisa mais estar sozinho. Acho que esse é o grande ganho da pandemia, né? Já existia, mas ainda todo mundo meio
timidamente, não falava. Não, hoje as redes estão aí escancaradas, né? O pessoal trabalhando em home office, né? Então, isso me traz, primeiro, assim, no primeiro insight puxa, posso ter vários sócios, na verdade, vários parceiros que nem vão ser sócios, né? Vão ser sócios... No projeto. No projeto, exatamente. Isso é muito bacana, é muito libertador e é muito gratificante, porque a gente pode... É uma enormidade de projetos que a gente tem, parcerias com rede, com participação em rede, exatamente. Mas a provocação é a gente sentar para modelar. Eu acho que essa modelagem ela é fundamental, até para falar assim, olha, isso aqui tem começo, meio e fim. Que essa talvez a dificuldade de um cliente diferente do restaurante japonês, que as coisas estão ali, ele não enxerga. A gente vende o intangível. E esse intangível é ver. A gente não tem. A gente, se for para sentar para pôr isso no projeto, eu ia até te perguntar como é que está a sua agenda amanhã, porque eu preciso de você. É isso, porque não dá. Não sei se dá para fazer sozinho. Dá, tudo dá, mas acho que a gente vai demorar o triplo de tempo que poderia, com uma ajuda, com a tua ajuda, com as tuas dicas, porque a gente que tem que fazer, né? Você não vai fazer por nós. Eu que sei o que eu tenho para entregar. Mas você dá a ferramenta e a gente vai lá, meio parecido com a mediação, né? Sim. Você quer ver um exemplo, Paty, de padronizado que a gente poderia pensar aqui? Os cursos. Você quer mais padronizado que isso? Você modelar, já que nós, na área de mediação de conflitos, de solução de conflitos, a gente precisa ainda muito de treinamento, porque as pessoas têm que se sensibilizar com relação a isso, precisa, enfim, entender, né, o que é isso. A parte educacional, eu enxergo como uma consultoria. Você está ensinando através de uma ferramenta, uma plataforma, algo do gênero, que o custo é baixo, unitário. Você vai fazer uma vez só, então isso se padroniza, isso se repete. Então, isso pode fazer parte dentro dessa esteira de projetos que eu tenho. Ele tem que entrar como algo que faz parte dentro desse grande guarda-chuva, né? Para a gente sair da passividade. Eu só dou um treinamento quando me chamam. Não, a gente criou um negócio aqui que só tem aqui, com parceiros, com vários professores, enfim, aí é questão de modelar. Mas tudo isso é trabalho. A gente não pode desconectar isso do trabalho, porque isso gera os outros trabalhos, inclusive, né? Então, é muito importante. Alguém falou aqui que lembrou de legal design, né? Mas é o desenho do trabalho, que é uma coisa que a gente acaba não fazendo. Não é o legal design da peça bonitinha, com os quadrinhos, com os desenhos, não é isso. É o desenho do negócio, o que a gente tem nas mãos, né? E quando a gente fala de modelagem, vem desenho, lógico, né? Então, tem fases essas histórias, a gente tem que respeitá-las para entendê-las, né? Para esgotar. E a modelagem, ela começa assim, numa iniciação, onde a gente vai definir o que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo, tem que ter um norte. Aí eu vou planejar, que são as fases, etc. Vou identificar dentro da execução o que eu posso facilitar a minha vida. Será que tem templates que eu possa utilizar em determinadas etapas do meu trabalho da fase 3, que vai facilitar a minha vida? Não é um artesanato que eu preciso pegar a pedra bruta e começar tudo do zero. Não, a gente tem que ter esse uso inteligente do nosso conteúdo já produzido, né? E aí, lógico, isso dentro do trabalho propriamente dito é o monitoramento, a monitoração e o controle para encerrar. Isso é um começo, meio e fim do trabalho, tanto para modelar quanto para entrar no cliente, porque eu também tenho que ter minhas etapas de entrada no cliente, essa iniciação, o que eu faço depois, como é o planejamento, quem são as pessoas, como que a gente executa, como a gente monitora e como a gente encerra, né? Então, ter isso claro facilita horrores o nosso trabalho, né? E aí, não tem como falar desse assunto, sem falar de gestão de projetos.
é um projeto. Se a gente pensar no Código de Processo Civil, é um grande projeto, onde eu tenho etapas bem definidas, coisas que só acontecem depois que outras coisas acontecerem, com prazos definidos, com responsáveis definidos, com penalidades definidas. Só que é um gigante de um projeto, né? Que dura milênios. E quando a gente fala de projeto de trabalho, e o nosso, desde a gente revisar um contrato, até a gente mediar uma cisão, por exemplo, de uma empresa, uma questão societária complexa, etc., tudo vai ter começo, meio e fim, termina, uma hora termina, não é um negócio eterno. Então, tudo que tem começo, meio e fim é projeto. E quando eu fiz meu MBA lá atrás, uma das matérias que eu mais gostei foi a parte de gestão de projetos usando o PMBOK, que é a metodologia tradicional de projetos. Não sei se vocês já ouviram falar disso. PMBOK. Tem um instituto, o Donald deve ter ouvido isso com certeza, ele fez administração, né? O PMI é normal dentro da vida dos administradores, né? Mas tem o instituto, a pessoa pode ser certificada. Então, imagina você construir uma hidrelétrica, né? Um projeto grande de engenharia. Você tem milhares de variáveis ali, só que é um projeto que você começa e você só vai saber se funcionou tudo aquilo, toda aquela movimentação concreta, depois que você tentar ligar aquela turbina. É ali que você vai saber se funcionou ou não. Pode levar muito tempo. Se alguma coisa aconteceu de errado ali no meio do caminho, como é que volta, né? Então, lógico que essa metodologia do PMBOK, ela é complexa para aquilo que a gente está usando, mas os fundamentos dela são muito legais para a gente observar e tentar trazer simplificando, né? No meio do caminho, o PMBOK é uma metodologia antiga, isso é muito antigo, né? Os americanos entenderam essa visão de segmentar as coisas e eles são muito bons nesse aspecto. A partir do ano 2000 ali, mais para frente, quando a tecnologia começa a ganhar uma robustez, perceberam que usar o PMBOK, ou a metodologia tradicional de gestão de projetos, não funcionava para serviço, porque tecnologia também é um serviço, né? E a advocacia também é um serviço. Então, a gente tem correlações aí, lógico, guardadas todas as diferenças, e aí se cria, quando a gente começa lá, as startups, começando um negócio. E aí que começam os legal, na verdade virou legal design, mas os design thinking da vida, etc., porque tinha lá, como é que eu começo uma startup de um software que não é uma hidrelétrica? E aí criam-se as metodologias ágeis para coisas menores, para testes menores, e que eu acho que conversa bastante com a advocacia. Então, só para trazer uma imagem de mercado, tá? Isso aqui é super difundido. Comparando a metodologia tradicional com a metodologia ágil, é mais ou menos isso aqui. O objetivo final, construir um carro. Na tradicional, você vai botar a roda, depois você vai botar o eixo, depois você vai botar a carenagem, depois vai botar o motor e, por fim, isso virou um carro. Na ágil, você já se movimenta desde a versão 1.0, ou seja, feito é melhor que perfeito. Eu já estou cumprindo o objetivo do carro, que é me levar do ponto A ao ponto B. Só que eu começo com um patinete, aí eu coloco um guidãozinho, já vai me dar uma dirigibilidade melhor, aí isso vira uma bicicleta, enfim, vai evoluindo. O que eu quero trazendo aqui para nós é que a gente pode começar os nossos projetos de consultoria ativa com pedaços menores e ir testando no cliente e já aproveitar um cliente para poder fazer o exercício da modelagem. Às vezes é muito mais útil do que a gente ficar tentando identificar como fazer isso em tese. Só que após esse cliente, eu tenho diretrizes daquilo que eu posso oferecer para outros clientes que tenham mais ou menos o mesmo tipo de problema.
Ficou claro para vocês, mais ou menos, esse conceito que eu quis trazer aqui? E aí, eu trago para vocês um exemplo de um trabalho que eu fiz com um cliente nosso, que é um escritório que faz LGPD, que é totalmente consultivo, e eles estavam totalmente perdidos, eles não estavam conseguindo identificar, estava tendo atraso, não tinha um controle muito grande de o que entregar em que momento, né? Então, a falta desse tipo de delimitação faz com que um projeto que era para durar 12 meses dure 24. Só que se o cliente te pagou só 12 meses, você está trabalhando mais 12. Então, se a gente não controlar esses prazos, não estiver muito atento a esse tipo de situação, isso nos prejudica comercialmente. Não tem como não pensar nisso também, né? Ninguém aqui é só propósito. O propósito está por trás disso tudo, mas é um business, é um negócio, é a carreira, né? A gente precisa ver resultado dela. Então, aí a gente montou juntos aqui um fluxograma, tá pequenininho, não vai dar para vocês verem muito, mas o que tem aqui? Essa primeira coluna é a fase de contratação, cada linha dessa aqui era um grupo de pessoas no escritório, então o advogado que estava fazendo a negociação com o cliente, o próprio cliente é um envolvido, né? É um membro desse grande time desse projeto, a controladoria do escritório, o líder do LGPD, a equipe de LGPD. E aí começa aqui as várias etapas, né, nas colunas que seguem, já com todas as entregas, o que tem que ser feito pelo escritório, o que tem que ser entregue pelo cliente, quais são os pontos de atenção da controladoria para verificar se os prazos estão sendo respeitados ou não, o que o líder tem que fazer, quais são as reuniões que precisa ter a presença dele e quais são os entregáveis pela equipe. Então, está fechado, é um projeto fechado. Ele tem começo, meio e fim, essas coisas aqui, e é isso. Fazendo bem feito, cumprindo os prazos, esse o resultado que a gente quer. Então, dito isso, eu queria deixar vocês, e eu vou mandar depois para a Patrícia, para compartilhar com vocês, uma ferramenta que a gente criou. Então, assim, o Legal Design, que vem do Business Model Canvas, né? Enfim, todas essas ferramentas que inventaram aí para a gente poder enxergar melhor o que a gente está fazendo, nós pegamos o Canvas tradicional do Osterwalder, que é o criador dessa metodologia, e a gente tentou aplicar para a advocacia. Mas era muito difícil, porque tem termos ali no Business Canvas Model, canais, tem várias coisas que são faladas ali que é de difícil associação do que canal significa numa advocacia. E aí a gente pegou aquela base e colocou a mão em cima, mantendo ali a origem e os objetivos desse material, e a gente criou o que a gente chamou de Legal Canvas, tá? Que é isso que eu vou mandar para vocês, para ajudar vocês nessas modelagens que vocês queiram fazer. É um template muito fácil de usar, que pode servir para o escritório todo, pode servir para um projeto, pode servir para uma área de atuação, se o escritório tiver algumas áreas, mas no caso de vocês aqui, geralmente são pessoas mais solo, né? Que estão trabalhando ali dentro. Mas para criar, eu quero criar um produto, eu tenho na minha cabeça algo para resolver questões de família. Tá, mas vamos começar a estruturar. E o que tem o Canvas, tá? Então, como ele é montado? O Legal Canvas, como o Business Canvas Model também. São 4 grandes módulos num mesmo pedaço de papel que eu sugiro para vocês que mandem imprimir do tamanho daquele quadro ali, tá? Gigante, para usar post-its coloridos, para a gente não precisar rasurar a base. Você vai tendo ideias, vai melhorando ideias, tira o post-it errado, coloca um outro e por aí vai. Trabalhar cores, porque é bom, porque isso na nossa cabeça é mais rápido, é mais eficiente, é mais produtivo do que a gente pegar um papel no Word e tentar colocar item 1, 1.1, 1.1a, 1.1b. O cérebro não funciona assim. Ele é meio caótico nesse momento de criação. Então, vamos deixar ele criar do jeito dele.
Mas o que que tem aqui, então? 4 módulos, tá? Eu tenho esse número 1 aqui em verde, que vamos dizer que é a espinha dorsal do projeto. Eu vou falar um pouco mais pormenorizada com relação a isso, mas qual é o espírito da coisa? O que que eu quero? O que está por trás disso? Qual é o propósito que eu estou colocando aí dentro desse projeto que eu estou montando? Depois, por que que eu sou diferente de outros, né? Que fazem a mesma coisa que eu? Aonde está o nosso diferencial? Onde está o nosso ouro? E qual é o modelo de negócio? Para nos guiar. É mais customizado? É mais especializado? É mais padronizado? Qual é a característica desse projeto que a gente está montando? Nesse bloco em azul, que está em número 2 aí, é o mercado. Então, eu vou olhar para fora. Então, eu vou dar uma olhada no mercado jurídico em termos de oportunidades, tem alguma legislação, tem alguma coisa que eu poderia colocar aqui, até concorrente, tá? Que é importante a gente pensar, olha, é um negócio parecido com o que o fulano faz, mas eu quero ser melhor que ele, mas eu não quero tirar ele da minha zona de visão. Qual é o produto, qual é o serviço? Tem nome? Coloca, é um serviço, o nome dele é esse. Qual é o segmento do cliente que a gente vai oferecer esse tipo de trabalho? Não, é uma negociação com bancos que vendem material pesado, né, equipamento pesado para o agro. Então tá, então é isso. Então, o que tem de características aí? Porque se eu deixar muito aberto, fica sempre muito difícil de eu entender para quem que eu estou falando. E a linguagem ela é muito própria. Como eu disse antes, eu não tenho como ter um projeto com a mesma linguagem para o agro e para o mundo farmacêutico, né? Eu não tenho como eu ter essa mesma linguagem. Então, quanto mais eu focar, melhor para o meu entendimento e para as minhas decisões em relação a como eu me aproximo de um cliente, guardando todas as regras éticas da nossa profissão, mas fazendo isso de forma muito inteligente, que eu preciso fazer, eu preciso mostrar o que eu faço. Aí ainda tem ali um detalhe sobre relacionamento com o cliente, como eu vou fazer isso. Então, eu estou olhando, tudo é olhar para o mercado, olhar porta da rua para fora e o marketing, como é que eu vou fazer desse projeto, tá? Então, isso fecha esse número 2, esse bloco 2. Já o bloco 3, a gente está falando da operação jurídica, porta da rua para dentro. Então, aqui sim, quem é a minha equipe? Quem faz o quê? Quem são os meus parceiros? Pegando ali a fala da Patrícia, né? Qual é a rede? Quem faz o quê? Olha, tal pessoa para tal coisa, mas bota nome, sobrenome e função. Define com clareza. Isso aqui é um material para ficar com vocês de forma confidencial, onde vocês vão estabelecer a estratégia de vocês. Então, coloquem aí nome, sobrenome, endereço, telefone, enfim, eu tenho que saber quem são as pessoas que eu posso lançar a mão na hora de uma necessidade. Fica tudo na nossa cabeça, quando a gente precisa, a gente não vai atrás. Não é assim, né? Ainda, quais são as atividades-chave do projeto? O que tem que acontecer de forma rotineira, chave, para o sucesso disso que a gente está propondo? Quais são as ações estratégicas que eu vou ter aqui para dentro? Algum treinamento, algum software que me ajude a administrar, enfim, como que eu faço ganho de produtividade, né? E quais são os meus recursos tecnológicos, alguma controladoria, enfim, tá? Menos os financeiros, porque o financeiro está aqui nessa parte de baixo, nesse módulo 4. De duas maneiras, o mercado me fazendo ter fontes de receita, então é para eles que eu ofereço o meu trabalho, e a minha operação jurídica me gerando custo. Simples assim. Então, aqui nas fontes de receita é a hora de eu pensar como vai ser o modelo de proposta, qual vai ser a minha precificação, como vai ser um modelo de contrato, se vai ter mix, né? Quais são minhas possibilidades, porque eu não posso ir tão fechado para o cliente, porque o cliente pode
não querer pagar à vista, ele pode querer pagar um mix de êxito, mas, enfim, tem que entender qual é o projeto para falar cabe, não cabe, é um trabalho por hora, não é... Como que a gente vai entregar isso numericamente? Eu tenho que ter clareza, porque se o cliente na hora de uma negociação, e aí vocês, enfim, estou falando com papas da negócio aqui, a gente tem que ter alternativa. Eu não posso ir para a mesa só com uma proposta, eu tenho que ter cartas na manga, né? E do outro lado, a minha operação. Quanto que eu gasto de aluguel, quanto que eu gasto de marketing, quanto que eu gasto de, enfim, livros, de equipe, de estagiário, de, enfim, tecnologia, né? A gente estava falando aqui, esse programinha aqui que eu uso tal, tem que pagar, tem que estar lá no meu custo, né? Porque isso melhora a qualidade, a visão que quem está me vendo é melhor, isso reflete, são pequenos pedacinhos que geram custo e que a gente tem que incluir até para precificar. A base da precificação é sempre o primeiro número, o custo, né? Depois a gente vai ver quanto que eu quero ganhar e quanto o mercado pode me pagar, são várias coisas diferentes, né? Então, só para arrematar aqui para vocês, pedaço por pedaço, é mais ou menos isso. Então, a tripinha do meio lá, a coluna do meio, é o modelo de negócio propriamente dito. Então, qual é o espírito, meus valores, a filosofia do que está por trás disso, o que eu quero, né, proteger com esse trabalho, já que uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu dou aula para jovens advogados, eu falo, gente, não é sobre vocês. Nunca é sobre vocês. Nunca é sobre o quanto vocês sabem, é o quanto vocês podem ajudar o outro. E aqui a gente está num ambiente, né? O espírito do mediador é realmente ajudar o outro, não é outro, senão esse, né? Então, esse espírito ficando claro, fica claro para todo mundo do projeto. Não temos dúvidas a respeito disso. Os diferenciais vão dizer respeito à técnica, atendimento, a própria reputação, etc. E os modelos, aqueles que eu falei, que eu não vou repetir. Aí, quando a gente olha para o mercado e clientes, aí são outras questões. Então, como eu disse, mercado jurídico, o contexto, a concorrência, as oportunidades, as ameaças, né? Os serviços, tanto em área do direito, tipo de serviço, os próprios produtos, o segmento do cliente, o público-alvo deste projeto, o segmento dele, da economia, quanto mais eu entender, não, é para pessoa física. Então, que profissões? Será que tem coisas que eu posso oferecer, por exemplo, para as pessoas da área da saúde, pós-pandemia, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim. Eu tenho que entender desse mundo. O relacionamento com o cliente, então, lembrando aqui uma coisa importante, que quando a gente fala relacionamento com o cliente, não é só o cliente ativo, a gente tem uma rede de clientes também inativos, que às vezes a gente esquece deles, eles já não estão clientes. A OAB não tem nada a ver com a minha comunicação com meus ex-clientes, são meus clientes. Já trabalharam comigo, não tem nenhum impedimento. O que eu tenho que tomar mais cuidado são os clientes em prospecção, aqueles que nunca me viram na vida. Nunca fizeram nenhum tipo de negócio comigo. Esses eu tenho que ir com calma. Mas, nossa, a quantidade de coisas que a gente pode fazer para cliente inativo, né? E os próprios ativos, que a gente meio que larga, abandona eles ali, não dá atenção, enfim. Então, a gente tem que pensar em formas de relacionamento e as questões de marketing, que aí sim, eu tenho que entender a minha marca, a produção intelectual, eventos que a gente vai participar, como eu falei, né? Cursos, eventos como esse, etc., são a minha advocacia padronizada. É a minha forma de entregar o meu trabalho de forma padronizada para muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu estou solucionando um caso de precisa de acordo? Não. Eu estou ensinando pessoas a fazer coisas que, às vezes, podem me facilitar num trabalho seguinte, né? Enfim. E é isso, né? A networking, assessoria de imprensa, coisas que a gente tem que nutrir diariamente, né? O tempo todo, porque é essa vida. E aí, só para fechar aqui, a operação jurídica, como eu disse, a minha equipe, os meus parceiros, cliente pode ser parceiro, né?
dependendo de quem seja. A gente tem que mapear, olhá-los de forma diferente. Enfim, outros colegas e outros colegas de outras profissões, inclusive, que podem formar aí um núcleo, né? Quem atua para a família, ter psicólogos, enfim, pessoas que tenham outros conhecimentos para somar, pode realmente formatar um projeto muito legal. Atividade-chave, enfim, já me repeti muito aqui, não quero cansar vocês. Mas, e da parte do financeiro é isso, né? Não esquecer de nada, né, gente? Principalmente na parte de custo. Tributos, equipe, deixar um fundo de reserva, pelo amor dos meus filhinhos, ninguém trabalhe nessa vida sem fundo de reserva, né? Porque isso é fundamental para nós que trabalhamos com serviço instável, é a nossa rede de proteção, né? Então, lembrar disso. Enfim, então com isso eu fecho, né? Convido vocês, para quem tiver interesse aí eu produzo muito conteúdo diário sobre gestão de uma maneira geral, que pode ser útil, e agradeço vocês realmente por estarem aqui, e abro agora para a gente poder bater um papo, que eu acho que vai ser bacana. Obrigada. Lara, que máximo. Muito bacana, muito, muito. Eu tenho certeza, assim, eu só fui vendo os comentários aqui no nosso chat. Ih, você tá... Opa. Eu disse que eu nem consegui ler, desculpa. Imagina. Não, foi muito bom. Já tem vários comentários. A gente não ficou tão bacana que eu assim não aguentei. Tirei várias fotos. Eu até postei uma delas que eu fiquei tão assim, falei, nossa, metodologia ágil na advocacia negocial, eu preciso pôr agora, assim, momento marqueteira. Mas muito obrigada. Assim, gente, vocês entenderam porque eu sou fã dessa mulher? Além dela ser um ser humano muito, muito bacana, muito diferenciado, ela tem sempre, assim, ela é muito generosa com os conhecimentos, ela compartilha. Eu acho que vem daí um pouco desse... quando eu leio, assim, acho que eu nunca fiz esse paralelo, né, Lara? Mas, assim, eu acho que é muito isso. Eu acho que a Lara é uma mediação na minha vida antes de eu conhecer a mediação, porque ela traz a generosidade, compartilhar, acolher, empatia, apoio, segurança, ensinamento. Foi muito, muito bacana. Muito bom te ter na minha vida, viu? E que bom poder dividir um pouquinho você com todo mundo nessa aula. Quero te agradecer muito, espero que todos tenham aproveitado. Eu já saí daqui com várias ideias e eu fiquei pensando que esse Legal Canvas é um perigo na mão da Anisolde, porque ela vai amanhã já... Não, já estou até vendo. Amanhã ela já vai estar com o papel desse tamanho e perguntou se a gente não quer se encontrar no feriado. Estou pensando, meu Deus, ela podia ter mandado outro dia. Eu vou entregar segunda-feira. Gente, vamos conversar um pouco? Estou tendo umas ideias, mas espera, ela tem pelo menos assim, umas 72 horas, 36, vai. Amanhã não. Na quinta-feira, na véspera do feriado, ela vai falar, Paty, estava aqui pensando, e ela vai vir com as ideias. Então, o pessoal fotografou também. Bacana, muito obrigada, Lara. Eu não sei se o pessoal... tem várias perguntinhas aí. Ó, quem tá aí? A Débora. Debbie. Oiê! Débora, tá seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom? Olha só, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Lara, amanhã se prepare, porque eu já estou cheia de ideias para levar para a mentoria. Nós temos a nossa sessão amanhã. E Patrícia também, não vai ser só a Ana que vai te bombardear. Já tem aqui um monte de coisa para gente. Show de bola. Se preparem. Eu lembro da minha primeira sessão de mentoria, Lara, que você mencionou esses níveis de advocacia consultiva, e hoje, inclusive, eu estava relendo isso, né? E foi muito bacana porque complementou bastante, como eu disse, já veio vários insights aqui que eu vou tratar com vocês duas amanhã. Show, muito Parabéns, bom, muito bom te ver. Obrigada, Debbie. Bom também. Acho que o Henrique, né, tá de mão erguida. Lara, parabéns pela tua apresentação, super legal, e também a maneira como você apresentou, muito bacana. E se você me permitir, porque aqui tem grandes negociadoras, experts, como a Patrícia,
a Ana Luísa, eu queria levar o foco para a advocacia negocial, no sentido seguinte, o que vocês acham, e eu gostei do termo que você falou, da modelagem, iniciação, planejamento, execução, encerramento, etc., mas nós, na mediação, nós fazemos, vamos dizer, a modelagem da negociação assistida no termo de mediação. E aí, então, nós estabelecemos prazo, suspensão de ação judicial durante o transcurso da mediação. E eu queria aqui aproveitar os teus conhecimentos, da Patrícia, da Ana Luísa, se nós podemos transportar essa questão da modelagem de uma negociação em uma negociação, e que requisitos estariam presentes, então, na negociação, vendo essas questões, confidencialidade, tempo de duração, como modelar essa negociação, sobretudo, e eu penso justamente de coisas que vêm acontecendo muito, pessoas que estão em longos conflitos judiciais e que como modelar a advocacia negocial para encerrar um conflito que dura anos. Essa é a minha pergunta. Henrique, a Paty quer falar? Não, vamos lá. Depois eu vou fazer um comentário, mas vamos lá. Henrique, eu acho que uma coisa assim que faz muito sentido é que você muda o tema, você vai mudar as pessoas, você vai mudar o caso, obviamente, cada caso é um caso, mas sempre tem um fluxo normal e que vai acontecer em vários projetos diferentes. Eu acho que a grande sacada é você identificar o que é padrão nos teus projetos de mediação e identificar esses padrões, assim, claro que tem coisas que dependem de terceiros para a questão do tempo, né? Às vezes você não consegue prever propriamente, mas tem algumas etapas ali que dependem de você que ela chega a ser um padrão. Então, você criar alguns checklists, por exemplo, por etapas, identificar o que... É você mapear para identificar quais são as fases que fazem sentido para o tipo de trabalho que você desenvolve. Eu acredito que sim, é uma questão de sentar e começar a fazer as perguntas. Começa como? Todas começam como? Se desenvolvem como? Tem uma fase aqui diferente em cada uma delas? Ou elas só mudam o assunto? E a gente, lógico, e o que tem que ser feito ali, né? Mas em termos de etapas, eu acredito que elas sigam mais ou menos o mesmo ritmo. Eu concordo com a Lara, eu queria complementar dizendo assim, eu nunca sentei para fazer essa modelagem, né, dentro da advocacia negocial, mas pensando o que a Lara estava falando, na verdade é uma questão de traduzir, por exemplo, o que eu acabei criando de uns tempos para cá nas minhas propostas de trabalho quando eu sou uma advogada que eu estou negociando num caso de mediação ou num caso de negociação direta. Especialmente para os clientes que estão vindo pela primeira vez ou que são casos mais complexos. Eu sempre tenho, primeiro, eu digo assim, eu tenho um diagnóstico, aí eu vou ter uma segunda etapa que vai ser, na verdade, eu vou ter um mapeamento, diagnóstico, uma etapa de negociação e uma etapa de encerramento. Aqui no encerramento, vamos dizer assim, vou ter uma negociação, eu não sei se vai para mediação ou vai ser negociação direta. Depois eu vou ter não sei se eu vou ter uma etapa de, por exemplo, homologação de um acordo, mas eu tenho mais um quadradinho. Então, na verdade, é só a gente desenhar o fluxo, né? A setinha para cá. Então, quando você entra num caso, você não sabe se a pessoa vai aceitar do outro lado uma mediação, principalmente quando não tem cláusula. Você vai para uma negociação, então você vai falando. E eu acho que fica muito melhor quando se apresenta
dessa forma do que eu, por exemplo, na minha proposta, porque ela fica grande, às vezes um pouco complexa para o cliente, por mais que eu tente, né, tentei já encolher, mas é mais ou menos isso. E por que não utilizar esta ideia e transformar isso numa grande gestão do nosso escritório, do nosso trabalho, do nosso business, do nosso propósito, do nosso tudo, né? É tornar a coisa com maiores ferramentas. E eu vou te dizer, escutando a Lara, assim, me dava uma certa sensação de nostalgia, porque eu trabalhei muito com esses formatos. Então, a Lara falava prospects, inativo, ativo. Eu tenho até hoje as minhas planilhas de plano de ação que eu fazia de acompanhamento no meu primeiro escritório com a Lara, até hoje eu uso de plano de ação de pendências. Até hoje. Então, eu acho que é possível, sim, e acho que dá para a gente, inclusive, eu que adoro um gráficozinho, ou adoro assim, uma carinha de template, vou usar esse Legal Canvas muito, né? Aliás, perguntaram aqui se você vai compartilhar com a gente, Lara. Claro! Será que dá para compartilhar aqui? Ou vocês preferem que eu mande para a Ana e a Ana... Pode Deixa ser. eu ver aqui. Dá para mandar, peraí, deixa eu achar ele aqui. Ó, gente, a gente já saiu com o presente da Páscoa. Vai, de presente de Páscoa. Vamos conversando aí que eu vou achar ele aqui e já mando para vocês. Eu não sei se eu te respondi, Henrique, mas o que eu também penso, só para fechar a pergunta que você fez, é porque, na verdade, você estava falando do mapeamento e na minha cabeça estava vindo o Legal Canvas. Por que não a gente não montar um Legal Canvas do nosso business, né? Das áreas que a gente tem maior, que a gente está mais afeto. Então, quem é da família vai ter casos mais de convivência, vai ter de divórcio, enfim, vão ter as suas especificidades. A minha vai ser de um jeito, e a gente vai, na verdade, você vai tendo o seu track record, né? Você vai tendo o seu histórico, né? Isso é até mais fácil para fazer uma proposta de trabalho, é mais fácil para você apresentar para o cliente. Eu gosto muito disso. Eu só tenho uma pergunta, que é a pergunta do milhão. Como é que eu faço isso troco a roda do carro com o carro andando, Lara? Que eu não tenho tempo de respirar. Começa pequeno, mas com um objetivo maior, né? A gente não precisa resolver a vida toda em um dia. Começa com um projetinho, com uma coisa, com algo que está aqui, sabe, quase nascendo, que você já tem, que só tem que parar e desenhar de fato, né? É um desenho. E ele é tão bom quando a gente tem isso claro, no máximo uma página. Eu sou fã dos one-page reports, né? Os relatórios de uma página, tanto para cliente quanto, enfim. Em uma página tem que caber o que é mais importante. Senão é encheção de linguiça e a gente não consegue chegar ao final. Mas quando a gente tem algo que é desenhado, e o desenho ele fala mais alto do que o Word, é óbvio, né? É aquilo. Nada. Um desenho é em uma fração de segundos que você entende. Não precisa ler muito, né? Então facilita muito a comunicação, tanto para dentro, tanto para mim. Eu posso fazer o meu desenho só para mim, para eu entender o meu trabalho, ver quais são as minhas oportunidades de melhoria de produtividade, onde que eu estou tendo algum gargalo, aonde que eu demoro mais, como que eu poderia demorar menos. Cada situação de vocês aqui vai ser única, né? E cada um tem que parar, pensar e falar, tá, aonde que eu tenho mais reclamação, ou de mim, ou de cliente, enfim. E ali é a minha oportunidade de melhoria. Pera, deixa eu arrumar aqui, mudar alguma coisa que eu estou fazendo, facilitar a minha vida. Então, é para mim, é para quem trabalha comigo, para eu não ter que repetir demais as coisas e as pessoas conseguirem entender a mesma coisa. E também eu posso usar isso para o cliente. Se ele precisar entender algo complexo de forma simples, é um jeito de fazer isso sem perder a essência das coisas, né? Então, começa pequeno, começa com uma coisinha. Pega o jeito, pega a manha, aí faz uma outra coisinha, daqui a pouco você fala assim, nossa, agora tá tudo no jeito aqui. Você já reserva aí amanhã, agora você já reserva a quinta, e já começa a reservar segunda, terça,
Socorro, preciso dessa mentoria agora. Gente, muito bom, muito bom, muito bom, gente. Alguém tem mais perguntinhas aqui? Então, o pessoal acho que alguém estava com mão levantada aqui, acho que era Henrique. Henrique foi... Não, o Henrique falou. Deixa eu ver se... Acho que não, acho que... Olha, minha vontade... Eu vi aqui acho que foi a Júlia que comentou aqui no chat, ela falou, ai, cabeça fervilhando, a minha também. Hoje o momento seria aquele emoji com um cérebrozinho, assim, sabe? Explodindo. Sim, eu amei. Na verdade, dá muita vontade de fazer tudo. E eu sou do perfeito ali, eu escrevi bem grande aqui, feito é melhor que perfeito, vou ficar repetindo isso até... Vai virar minha frase de lousa ali. Eu tentei mandar o Legal Canvas por aqui, não consegui, eu vou mandar para a Patrícia. Patrícia compartilha com todo mundo, Pati? Não, vou negociar, gente, desculpa. 10ão. É 10ão. Eu vou negociar, eu vou ver o que a gente pode conversar. Né? É isso aí. Brincadeira, vou negociar. Sim, não, meu presente de Páscoa. E para quem perguntou ali se alguém se pode me seguir, gente, por favor, né? Fiquem muito à vontade. LinkedIn, Instagram, enfim, a gente está meio onipresente aí nessas redes, né? Vai ser super bom a gente se conversar por lá também. Toda segunda-feira eu faço uma live, então, assim, sempre tem assunto que serve. Vai servir de um jeito ou outro, de outro vai servir. E eu quero poder compartilhar com vocês o que eu puder para ajudá-los, né? E principalmente uma questão que eu vejo para quem trabalha com serviço, no nosso caso, que é a gestão de tempo, né? Esse é o nosso maior inimigo e o nosso maior amigo. Então, a gente tem que se doutrinar com relação a isso para poder viver em paz, né? Dormir 7 horas, conseguir fazer as coisinhas. Vivi 19h30. Bom te ver, querida. Saudade de você. Lara, antes de passar a palavra para a Aninha, deixa eu só aproveitar que você falou de gestão do tempo. Eu comentava com a Lara que eu tenho sofrido muito com isso, né? Uma angústia por um momento ali de desabafo. E você comentou que você tem até um planejamento. Você não quer dar contar para a gente? Você vai lançar um curso? Você já tem um curso disso, né? Ele já deve estar na turma 5, tá? Assim, uma das questões que a gente mais vê em escritório, que a gente vem com projetos de mudança, né? Tudo isso aqui é um projeto de mudança. Vocês começarem a usar um Legal Canvas é um projeto de mudança. E, obviamente, que requer uma coisa que tem se mostrado rara, porque a gente entra num caos, ou entra num caos de pandemia, que misturou vida de família com vida de trabalho e tudo mais. E essa nossa, talvez... esse não treinamento sobre gestão de tempo leva a gente a se desorganizar. E quando a gente quer arrumar o escritório, tá? Eu quero fazer um monte de coisa, Tá, mas a tua cabeça tem que estar com um pensamento organizado. Então, vendo isso, de tanto cliente pedir tal, agora em maio a gente vai estar com a 5ª turma do Método Advocacia Organizada, que eu começo no cérebro das criaturas. Vamos começar a pensar, né? Vamos começar do começo. Vamos organizar a vida, né? Vida desorganizada, escritório desorganizado. Então, a regra é essa, né? Não tem jeito. Então, a gente não tem como começar do escritório organizado para organizar a vida. Então, é preferível que a gente olhe para nós e comece pequeno, organizando pequenas coisas para poder levar isso para o nosso trabalho. E aí, assim, é um curso de ferramenta, né, gente? Eu sou uma apaixonada por Trello, vão ter 15 quadros do Trello que eu montei para várias utilidades dentro do escritório, mapas mentais, porque eu acho que eles ajudam a gente a organizar pensamento, enfim. Então, se vocês tiverem a fim de vir nessa jornada, depois eu passo para a Patrícia também, eu montei ontem, ainda está meio bagunçado, ainda não está com todas as informações, mas vai ter a informação lá no Insta, vai ter no LinkedIn, vai ter por todo lado, vai ser um prazer ter vocês, porque são 4 horas, assim, de
Não, eu Explosão já me mental. matriculei, eu já quase fiz o Pix por lá, eu quero Calma. já, por favor. Calma. Depois, na hora certa, a gente faz. Mas é isso, tudo com o intuito de, tá, deixa eu aliviar a pressão aqui, entrar em flow e fazer aquilo que a gente gosta, né? Com prazer, sem a sensação de peso. Deixa as coisas nos lugares delas, a gente vai organizando e vai dando ordem para o cérebro para ele ficar um pouco mais calmo, para a coisa fluir de maneira tranquila, né? Aninha. Então, é isso. Muito bem. Então, cuidando aqui da gestão do tempo, que o nosso tempo está encerrando, eu queria fazer uma última pergunta, Lara. Você que circula aí entre vários escritórios de advocacia e atua com profissionais da área jurídica, como que você tem visto essa tendência da advocacia negocial nos escritórios? Como você vê isso em termos de mercado? Lembrando aqui também que nós temos esse curso de advocacia negocial com inscrições em aberto, porque para a gente isso é uma missão, é algo que tem um propósito maior, como você bem trouxe no Canva, né? Então, queria que você falasse um pouco disso, se essa nossa missão está crescendo, se a gente está conseguindo contagiar bastante gente. Olha, o que eu percebo é que ainda é um oceano muito azul. Não temos é que a gente segue o que a gente viu na faculdade. Essa que é a grande verdade, né? Os escritórios copiam aquilo que os advogados copiam o que eles viram na faculdade. E a esmagadora maioria viu contencioso. A briga, né? Então, a maioria dos escritórios que a gente atua são de natureza contenciosa. Eu tenho alguns clientes que estão no consultivo com muito sucesso, porque deram muito foco. Então, por exemplo, no direito imobiliário, você tem alguns focos mas tem que abraçar o foco para poder desenvolver. E foram esses profissionais que acabam se destacando. O que acaba acontecendo? O público comprador dos nossos serviços, contratador dos nossos serviços, ele precisa ser educado, porque o Brasil, latino-americanos, sangue quente, tudo vai entrar com uma briga, tudo vou te processar, e tal. Isso é meio que cultural. Então, a gente, para quebrar essa cultura, a gente tem que vir com uma artilharia pesada. A artilharia pesada de muitos desses advogados que a gente atende no consultivo é a alta expertise em mercados bem definidos. Então, você fazer isso de maneira aberta, eu acho que é um esforço muito maior do que se você conseguir definir o nicho e, a partir daí, desenvolver o teu cliente para que ele te enxergue como um especialista. E aí, sim, você consegue romper essa barreira, porque eu acho que nas questões padronizadas, customizadas, a gente ainda tem algumas questões culturais muito fortes. Você tem que vir, como eu disse, com uma artilharia pesada, de muito conhecimento, de muita autoridade real, né? Uma referência jurídica. É esse trabalho que a gente tem que buscar. Isso tem que ser a meta de vida da nossa carreira. Buscar esse tipo de... eu não quero resolver todos os problemas do mundo, porque todos os problemas do mundo é muita coisa para mim, mas eu quero escolher algo que, na minha experiência, tem mais conexão comigo, tem mais conexão com a necessidade do mercado, e que eu vejo como algo que possa ser transformado em negócio, né, para realmente desenvolver aí dentro. E, lógico, quem opta por uma advocacia especializada tem que entender que é uma questão de tempo, não é instantâneo, é uma construção focada, dedicada, Nietzsche na cabeça, sabe? Quem tem por que viver suporta qualquer como. É isso. Entender que faz parte do processo eu suportar momentos que, às vezes, eu ainda não cheguei naquilo que eu gostaria, seja o que for,
mas que a gente tem que se manter muito fiel ao propósito. Vencedores nesse mundo de consultoria, etc., é quem se mantém muito fiel ao propósito. Nada tira a pessoa daquele viés. Por isso que eu acredito nisso, eu acredito em foco. Eu sou fruto de foco, né? Já penamos muito por aí, né? Ainda penamos, mas enfim. Mas não tem nada que me convença que eu vá fazer outra coisa na minha vida. É mais ou menos isso, né? O meu propósito é ligado ao que eu faço. Então, é isso. Vamos cair? Vamos. Rala o joelho? Rala. Levanta de novo? Levanta. E é isso. A gente não sabe fazer diferente, né? Então, você é um exemplo de que funciona. Eu vejo a Lara há tantos anos e assim, com um número de clientes, eu não sei, você tem uma ideia de quantos clientes você já atendeu nesse... Esse ano a gente bate o 1000º cliente, Paty. Nossa, 1000 clientes. É bastante. Escritório, né? Não estou falando de aluno, não estou falando nada, de projeto de consultoria. E também quando você começou, também não tinha aquela coisa, imagina, ninguém falava nada, você tinha me chamavam de louca. O que é planejamento estratégico para advogados? Que foi no meu primeiro livro. Que loucura é essa? Calma que você vai entender um dia, não se apresse. Foco. E vai martelinho ali, martelinho aqui, e assim vamos. E é muito bom, né? Muito bom. A gente vai construindo. Eu adorei. Gente, eu quero respeitar o horário também, todo mundo vamos ver, 1 minuto. Anne Isolde, nossa gestora do tempo, não é da previsão do tempo, é do tempo. Aninha, você gostaria de encerrar? Lara, muito obrigada. Não sei se você tem algo mais. Agradecer. Por favor, claro. Gostaria de não passar em branco aqui. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a palestra da Lara, né? Ela é bastante abrangente, né? Bastante complexa. Digo para ela, por exemplo, que o Canvas é a minha ferramenta sempre que eu quero definir um negócio, principalmente aqueles que eu tenho, né? Que é uma indústria alimentícia e a imobiliária hoje. Então, parabéns. Eu acho que é bem focado, realmente é o que deve seguir. Mas eu queria responder a pergunta da Ana Luísa também, como é que se desenvolve esse processo de levar a conciliação, de levar o advogado a sair do processo jurídico e partir para uma mesa de negociação. Eu aprendi, eu também fiz eu fiz 2 cursos em Harvard sobre negociação, e é muito interessante lá nos Estados Unidos, porque somente 5% dos processos jurídicos são resolvidos por um juiz. 95% são efetuados por um método alternativo de resolução de disputas, né? Quer seja mediação, quer seja negociação, quer seja arbitragem, enfim, é assim, porque lá também o sistema jurídico é diferente. Mas o que eu vi lá também nos Estados Unidos, que eu fui fazer curso de mediação empresarial lá, e isso mais recentemente, eu vi que não é o advogado que muda. Eu acho que o cliente pode mudar. Então, eu vi agora nos Estados Unidos, agora que eu falo, já faz 3 anos, porque eu estou preso aqui há 2 anos devido a essa pandemia, é que eu vi outdoors dizendo o seguinte: uma separação não precisa ser uma guerra. Mas outdoors, ostensivos, ou seja, está levando aquela pessoa que vai se separar um outro conceito do que simplesmente um litígio. E sim partir para não ser uma guerra, ser realmente uma atitude. Eu tive lá as aulas do Daniel Dana, com quem eu conheci, e isso foi muito comentado. A grande mudança pode estar no mercado, e esse mercado está você incentivando o cliente a tomar uma atitude
levando a uma conciliação. Desculpe, é isso que eu queria participar. E mais uma vez, parabéns e muito obrigado pelo convite de vocês. Muito bom. Então, queria agradecer também, Donald, de você ter compartilhado essa sua experiência. Agradecer imensamente a Lara. Adorei aqui. Amanhã pode deixar que eu já vou pegar a Patrícia para levá-la para alguns lugares. E eu queria realmente te parabenizar, Lara, por esses 1000 clientes que você está comemorando esse ano e por toda essa trajetória, que é algo que a gente vê com raridade hoje em dia, né? Como você trouxe a questão do propósito, as pessoas se perdem muito quando os valores não são claros, quando aquilo não tem um significado. Então, isso é muito importante, e eu queria te parabenizar por isso. Acho que foi um momento que eu fiquei até emocionada aqui, quando a Patrícia falou, né, dessa sua trajetória e de tudo que você já compartilhou com tanta gente, que compartilha com outras pessoas. Então, olha como isso vai crescendo. Então, não é à toa que você tem todo esse sucesso e esse fã-clube. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Imagina. E seguindo nesse propósito, nós teremos outras apresentações também. Então, na semana que vem, vamos ter mais uma palestra que eu vou pedir para a Patrícia anunciar. E temos várias outras já ali no site, no Instagram da Audi, também no LinkedIn. Quem puder vir, fico muito feliz. Quem puder compartilhar com outras pessoas, fico feliz também. E, Patrícia, então, não sei se a Lara quer falar umas palavras finais e depois você encerra? Como que a gente faz? Pode ser? Gente, só agradecer tanto carinho, né? Obrigada por essa acolhida, obrigada por estarmos aqui, né? São 9h30 de uma terça-feira, né? Vocês podiam estar assistindo TV, mas estão aqui. Então, eu quero agradecer por essa acolhida, por esse carinho de vocês. Foi muito bom, adorei ter vindo. E, se Deus quiser, a gente vai se cruzar mais vezes. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Lara. Foi realmente muito bacana. Eu estou pegando aqui para passar para vocês a nossa programação. Dia 19, que dia que cai da semana que vem, só para confirmar, terça-feira, porque a gente tem aí essas 2 semanas com feriados, né? Então, dia 19, às 20 horas, a gente vai ter um bate-papo também muito diferenciado com o Renato Leite Monteiro, sobre inovação, proteção de dados e advocacia global, é um estudo de caso. Então, o Renato, eu não estou com o currículo inteiro dele aqui, mas o Renato ele tem uma trajetória muito bacana, ele vem de um escritório muito fora da caixa, um escritório extremamente moderno, muito voltado para o digital, um dos primeiros escritórios de São Paulo e do Brasil na área digital. Hoje ele é diretor hoje do Twitter. É isso, né, Vivi? Ele é diretor do Twitter e ele, inclusive, fundou um dos institutos. Eu vou trazer depois, a gente vai publicar, mas eu não estou agora com o currículo dele aqui, mas ele é fundador de um dos institutos que fala de direito digital. Então, é assim, um cara muito bem preparado, e fazer esse paralelo dessa advocacia negocial com LGPD, com inovação, com tudo que ele tem de mais moderno. Se existe alguém moderno para falar sobre uma advocacia contemporânea, é o Renato. Então, a gente conta com vocês na terça-feira que vem. Essa é a nossa série de encontros que precedem o nosso curso de advocacia negocial, que a gente está na turma 2. E a gente espera vocês nas próximas palestras, no curso. Já tem gente aqui que eu já vi que já está no curso, já está matriculada. Débora, que estava aqui falando, já está mais do que... Já está vindo. Eu já mando mensagem para a Débora. Débora, mas venha, você tem que escutar. Vai ser muito legal. Tem a ver com o que você vai ouvir lá. É muito bacana. Então, muito obrigada a todos. Um bom descanso. E no dia 18, às 20 horas também,
Vamos ter aqui duas autoridades falando sobre prática e mediação empresarial, eu e o Zé Mangini. Então, quem tiver também interesse, eu acho que um assunto complementa o outro, e estaremos aqui falando sobre a prática da mediação empresarial com um relato de um caso. Tá bom? Muito bom, muito bom. Obrigada a todos, bom descanso. E tirou fotinho, Ana? Porque a gente tirou. Quem quer tirar uma fotinho aí? Poxa, eu não quero ficar sem foto da Lara. Tirei algumas, mas tem muita gente com a câmera fechada. Quem sabe vocês não querem abrir para a gente fazer essa foto final? Todo mundo, não. Gente, tem uma dica, eu ponho aquele branco e preto, sabe, de filtro, fica ótimo, não parece que você está sem maquiagem. Tenho feito isso ultimamente. Pode postar fotinho também fixa. Ana, olha lá, hein? Não vai me pegar com cara feia. Eu fico falando, fazendo careta, e depois ela posta, gente. Vocês acreditam? Obrigada, bom descanso a todos. Beijo, beijo. Obrigada, adorei ver vocês. Júlia, Érica, que lindas. Marisa, todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Lara, querida, beijo.